Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Essa foi a mensagem que Deus me deu quando nós chegamos aqui. Quando Deus nos deu o desafio de começar esse trabalho aqui em Bela Vista com os irmãos que estavam perseverando. E quando eu cheguei aqui, irmãos, a primeira impressão que eu tive foi ter a memória do texto de Romanos 8:31. Vou começar lendo na NAA, depois eu inverto e aviso vocês. E o texto diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, no trabalho pastoral, a gente tem a alegria de se alegrar com muitas pessoas e tem a dor de sofrer com muitos outros. A gente acompanha pessoas que talvez estão do seu lado e passam por situações que você nem sequer imagina. E todos nós, irmãos, temos desafios na vida. Desafios que às vezes arriscam até a abalar a nossa fé. Talvez você está passando por um casamento difícil. Talvez você passou por um diagnóstico médico desfavorável. Talvez você tenha na sua casa um filho rebelde, desafiador. Talvez você esteja passando por problemas financeiros ou desafios ministeriais complicados. Lutas no trabalho, lutas no dia a dia. Talvez você esteja lutando com você mesmo, com a sua emoção, com seus traumas. Talvez você tenha desafio de saber lidar com o seu passado, ou vive temeroso com o seu futuro. E muitas vezes, quando nós nos colocamos ou nos vemos nessa situação de desafio, a grande pergunta que vem na minha cabeça, e creio que vem na tua, é: o que nós vamos fazer diante destas coisas? O que eu posso dizer diante disso? Eu tenho dado o meu melhor para minha esposa, mas não tem sido retribuído. O que eu posso dizer diante disso? Eu fiz o melhor com os meus filhos e eles continuam a se rebelar e não querem saber de Deus. O que eu posso dizer diante disso? Eu não esperava e fiz um exame e veio algo que eu mais temia. O que eu posso dizer diante dessas coisas? E eu queria fazer uma pergunta para você, e talvez ajudar a você a se perguntar, na verdade, para onde você deve olhar? Para onde nós devemos olhar? No Salmo 121, é um salmo que relata o desafio de um servo de Deus na caminhada. Todo judeu tinha que peregrinar durante as festas, quem tivesse a 30 quilômetros de distância de Jerusalém, para ir adorar o Senhor. E os ladrões e salteadores, sabendo dessa peregrinação obrigatória, ficavam à espreita, procurando, buscando quem pudesse roubar, tragar. E o salmista diz, diante essa situação de perigo, no versículo 1, numa grande questão no seu coração: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde será que vai vir a proteção? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, e que nós fazemos a nós mesmos diante dos desafios. Parece a pergunta do apóstolo Paulo: o que diremos diante destas coisas? De onde me virá o socorro? Pastor Steven Lawson fala assim: se eu olho para as circunstâncias, eu desencorajo. Se eu olho para as pessoas que estão do meu lado, eu desanimo. Se eu olho para dentro de mim, eu me deprimo. Não existe outra opção para mim, a não ser olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Repare que essa frase está de acordo com a palavra de Deus. Pois se eu olho para as circunstâncias, Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento, nunca semeará.
Quem olha para as nuvens nunca fará a colheita. Se eu for ficar esperando que as circunstâncias estejam favoráveis para que eu esteja bem, bem-vindo ao mundo, meu amigo. Nunca estará. Nunca ficará exatamente como a gente quer. Se eu olho para as pessoas à minha volta e deposito a minha confiança nelas, Jeremias 17,5 diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Se a tua confiança está nas pessoas, eu te adivinho, eu te antecipo, vão te decepcionar. Vamos combinar, conte comigo. Conta comigo. Você sabe que isso não significa nada. Qualquer dia desses a gente conversa. Se precisar de alguma coisa, me dá um toque. É mentira. E aqueles que confiam no braço do homem se desanimam. E se você olhar para você mesmo e for um pouquinho sincero, talvez você veja que o apóstolo Paulo viu em Romanos 7:24, quando ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então eu me deprimo, porque se um homem que o pano da sua roupa curava os enfermos, um homem que foi ao 7º céu, um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus, que abriu centenas de igrejas, escreveu metade do Novo Testamento, olha para dentro dele e fala: miserável homem que sou, o que eu posso esperar quando eu durmo e diante de tantos desafios olho para o meu potencial na minha cama, quando só tem eu e o meu travesseiro? Eu me deprimo, não tem esperança para mim. Mas se eu olho para Jesus, a minha confiança jamais será abalada. Salmos 34, versículo 5, diz assim: os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, e bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias, pois perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido, pois muitas são as aflições de justo, mas o Senhor de todas os livra. Esta é a resposta que o salmista Davi diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O texto continua no versículo 2, Salmo 121, 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Voltando a Romanos 8. O que diremos então à vista dessas situações? O que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós devemos começar a olhar para as coisas que Paulo olhou. Eu pergunto para você, para quais coisas Paulo estava olhando? Será que Paulo estava olhando para as circunstâncias? Se você não sabe, na época de Paulo, o governador não era do PT, o governador era Nero. E sabe o que Nero fazia com o cristão? Ele pegava as famílias que ele encontrava no culto, levava para o Coliseu, e ali soltava ursos e leões, para o divertimento de todo o povo plebeu que ali assistia. E o pai e a mãe com os seus filhos pequenos, viam o urso dilacerar os seus filhos.
E para que fugisse disso, tinha a opção de negar a Jesus. Mas eles, em face da morte, nunca pouparam a própria vida, como diz o livro de Apocalipse. Então como é que esse homem continuava olhando? Ele olhava para a sua condição, porque a maioria desses textos foram escritos na prisão. Para onde Paulo olhava? Para os seus amigos que o apoiavam. Leia a carta de 1ª e 2ª Timóteo. E você vai ver que na última prisão de Paulo, no fim da sua vida, no auge do seu ministério, ele foi abandonado por todos. E pede a Timóteo, me manda João Marcos, que também um dia me abandonou. Ele pode me ser útil, porque aqueles me deixaram. Paulo, no final da sua vida, prestes a ser morto por Nero. Para onde Paulo olhava? Para si? Eu já li o que ele falava a respeito dele mesmo. Então quando Paulo chega nesse versículo 31 e pergunta, o que diremos à vista dessas coisas? Eu e você temos que ver quais coisas Paulo estava vendo. À vista de quais coisas Paulo estava se baseando a sua fé. Para que talvez você e eu saiamos aqui com uma perspectiva diferente da que nós entramos. Paulo está fechando aqui no capítulo 8 a sua teologia sistemática. Ele vem explicando do capítulo 1 até o capítulo 8 todo o trabalho de redenção de Deus, que nós conversamos nas últimas 3 semanas. Como o homem caiu e como Deus Trino agiu para redimir o homem, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E ele começa agora no capítulo 8, fechando essa sua soteriologia com o capítulo que é chamado pelos teólogos do capítulo da vida no Espírito. Até esse momento, até o capítulo 8, o Espírito Santo apareceu apenas uma vez. Mas quando chega no capítulo 8, ele fala quase 20 vezes, num único capítulo, a respeito desse privilégio, desse benefício, desse prazer maravilhoso de termos o Espírito em nós e termos acesso à presença de Deus. Eu vi uma vez o pastor Josué Campanhã fazendo uma analogia no velório do pastor Ari Veloso, aqui em Londrina, um pastor que influenciou muitas pessoas no Brasil e no mundo, um dos líderes e fundadores da CEPAL. E ele fazendo analogia no velório de como o Ari Veloso foi um homem que andou uma vida no Espírito. Ele começa a falar que a vida no Espírito é como a lei da aerodinâmica. Você sabe que um avião ele é totalmente pesado, ele é um trambolho de toneladas. E existe uma lei muito forte que impede o peso de voar. É a lei da gravidade. Tudo que sobe tem que cair, e quanto mais pesado for, mais forte fica preso no chão. Então ele começa a se perguntar como que um negócio daquele tamanho pode voar? Que força é essa que supera a força da gravidade? É a força da aerodinâmica. O avião foi projetado de tal maneira que o piloto guia a tal velocidade que depois de 300, 400 quilômetros por hora, o inacreditável passa a acontecer. Um negócio enorme de toneladas passa a voar sobre o céu livremente. E ele começa a comparar essa lei com a lei do pecado, a lei da carne, a lei terrena, que parece a lei da gravidade, que nos puxa para baixo, que nos puxa para o chão, que nos puxa para o que é terreno. Mas o que você não sabe é que quando nós fomos regenerados, nós fomos projetados por Deus, o Criador dos céus e da terra. E agora não temos apenas Senhor Jesus como Salvador, mas Senhor da nossa vida, e o Espírito Santo vai nos guiar a tal velocidade, que pelo poder daquele que ressuscitou o Cristo dos mortos, nós seremos levantados para voar altos como águia, pelo poder de Deus, além do esperado, além do imaginável. Temos tudo para ficar presos aqui, temos tudo para cair, temos tudo para morrer, mas algo poderoso supera a lei da morte e do pecado. É o Espírito de vida que habita dentro de mim e dentro de você, que nele crê. Nós podemos dividir o capítulo 8
em 4 partes. Primeiro ele começa no capítulo 1, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, falando que não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Ele separa toda essa porção e abre essa porção com o versículo 1 que diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou começar a ler na NVT agora. Depois, começa uma segunda porção, do versículo 9 ao versículo 17. E ele diz ali a respeito da liberdade no Espírito. Então no versículo 9 ele fala: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Mais à frente ele diz: e esse Espírito é vida. E por isso não estamos mais obrigados a viver segundo a carne. E depois do versículo 18 ao versículo 30, entra uma terceira porção, que fala da certeza da glória da salvação. E ele abre essa porção no versículo 18, dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E por fim termina esse capítulo mais maravilhoso na minha visão, do versículo 31 ao 39, falando que nós estamos seguros no amor de Deus. Ele começa com esse versículo 31. Então o que eu digo diante destas coisas? O que eu digo diante do fato que nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo? O que eu digo diante do fato que eu tenho liberdade no Espírito? O que eu digo diante do fato que há uma certeza da glória que há por vir? O que eu digo diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele conclui: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São para estes fatos que você deve olhar. Não olhe para as circunstâncias. Tinha uma música antiga que minha mãe cantava: não olhe para as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. São para estes fatos. Não olhe para você, não olhe para mim, não olhe a sua volta, não olhe para a tua família, não olhe para o governo, não olhe para a tua conta. Existem fatos espirituais mais reais do que os fatos naturais. E são esses fatos que eu quero atentar o seu coração nessa noite. Você vai reparar que eu não vou pregar hoje, eu vou ler a palavra de Deus. E se por um pingo de entendimento o Espírito Santo te revelar, eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite diferente. Então, o que diremos diante do fato descrito no versículo 11? O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Todas as religiões vão até o encontro da casa de Deus, mas o meu Deus escolheu habitar no meu coração e no teu. Você não tem que vir à casa de Deus, você é a casa de Deus que vem se reunir com a igreja, que é o seu povo, a sua congregação. Mas quando você acordar amanhã, diante de todas as circunstâncias, o Espírito que tirou Jesus dos mortos habita em você. O que diremos diante do fato descrito no versículo 12? Que vocês não têm que fazer mais o que a sua natureza humana lhes pede. Sim, irmãos, nós temos uma natureza terrena que nos escraviza, que nos traz tantos problemas, vícios, manias, hábitos ruins, que nos colocam em encrenca uma atrás da outra. Nem você se aguenta mais. Mas há uma verdade: você não é mais obrigado a se ver escravizado. Você não tem mais que fazer o que a natureza humana lhe pede, pois a natureza foi condenada, crucificada e morta com Cristo Jesus naquela cruz. O que diremos diante do fato descrito no versículo 15?
que vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas o Espírito de Deus que os adotou como próprios filhos. Sabe, irmãos, a gente fala essas coisas tantas vezes que a gente perdeu o entendimento disso. Imagina você ser adotado por um milionário hoje. Ah, quem não queria? Um rapaz milionário chega para um menininho que está ali alisando o teu pé e pergunta para ele: ó, você tem onde morar hoje, engraxate? Não, eu não tenho com quem morar, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, então vem para minha casa que a partir de hoje tudo que eu tenho é teu. Foi isso que Deus fez com você. Você deixou de ser filho do seu pai, da tua mãe, e passou a se tornar filho de Deus. Uma vez foram apresentar o pastor Glênio e perguntaram: tá aqui, pastor Glênio, o que você é? Ele falou: eu sou filho de Deus. O apresentador achou pouco. Ele quis ser humilde e disse que só é filho de Deus. Glênio pegou o microfone e falou: tem alguma coisa maior do que eu ser filho de Deus? Se eu sou filho da rainha Elizabeth, iam me apresentar como príncipe da Inglaterra. Você foi adotado para se tornar filho de Deus. Isso não era uma prática comum em Israel. Isso era uma prática dos romanos. E sabe o que é interessante que aconteceu? Porque esse termo para os romanos estava em voga, estava na mente deles. Pois um milagre tinha acontecido em Roma. Um homem chamado Tibério, aos seus 46 anos de idade, foi adotado por Augustus, o rei, o imperador de Roma. E aos 6 anos depois de Cristo, com 46 anos de idade, foi adotado para reinar, sem linhagem, sem direito. Isso estava na cabeça de todo mundo. Que sorte desse tal de Tibérios. Ele era o imperador de Roma quando Jesus nasceu. Ele foi o imperador de Roma enquanto Jesus andou. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos mais sorte do que Tibérios, porque nós fomos adotados por Deus para reinar por toda a eternidade. O reino de Tibério passou. Provavelmente você nunca ouviu falar o nome dele até agora. Mas aqueles que reinarão com Cristo permanecerão para todos sempre. E ele diz ainda mais no versículo 15: o que eu vou dizer diante do fato que agora nós podemos chamar esse Deus de Abba Pai, Paizinho querido. Esse Deus que antes era tão distante de mim, agora eu posso chegar com Ele com uma intimidade que talvez eu não tenha nem com o meu próprio pai. Paizinho querido, que se importa comigo. Talvez o teu pai não te deu a criação, a educação, o carinho que você precisava. Talvez o teu pai não te possibilitou todas as coisas que você queria. Mas agora você pode chamar Deus de Pai. Isso não mexe com você? Se isso não mexe com você, você está procurando o evangelho errado. Pois não existe privilégio maior do que ter intimidade com Deus. O temor do Senhor são para aqueles que o temem. E para os seus amigos, Deus revela os seus segredos. O mundo está se batendo, mas aqueles que têm intimidade com o Pai estão descansados e tranquilos, pois sabem que o Todo-Poderoso é o seu Pai querido. O que diremos diante do fato descrito no versículo 16? Que tudo isso que eu estou falando não é apenas confirmado por um texto, mas o Espírito confirma ao nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito confirma: eu sou filho de Deus. Ou no versículo 17, que se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto, cordeiros com Cristo. Do que você estava preocupado? Qual é a preocupação? Você é herdeiro de Deus. Eu ouço pessoas que se dizem cristãs, dizendo: por que eu não nasci num berço de ouro? Por que eu não sou filho do Jeff Bezos, do Elon Musk? Você é herdeiro de Deus, cara. O que você vai dizer à vista dessas coisas?
Ou ainda no versículo 17, de que se de fato participamos com Ele dos seus sofrimentos, participaremos também da sua glória. Então, de repente, esse sofrimento que você está passando não vai ser em vão. Deus nunca disse que não haveria sofrimento. Deus nunca disse que com Ele não haveria dor nem aflição. Ele disse o contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você permanecer comigo enquanto sofre, nessa leve e momentânea tribulação, vai produzir em você eterno peso de glória. E juntos nós reinaremos por toda a eternidade. Pois sabemos, irmãos, segundo o versículo 22, que não é apenas a gente que sofre. Romanos 8:22 fala que toda a criação geme como em dores de partos. A criação foi colocada no estado de entropia, segundo a física, no estado de decadência. Tudo deteriora, nada melhora, nada se constrói, tudo apodrece. Nada evolui por conta própria, tem que ser esforço. Para construir, esforço. Para destruir, é fácil. Para se curar, tem que esforçar. Para ficar doente, basta existir. Para ficar fortão, tem que puxar ferro. Para ficar um obeso igual eu, basta ficar sentado. Tudo se deteriora. A criação está apodrecendo. Porque ela foi colocada nesse estado, não por vontade própria, mas pelos homens, pelo homem que tinha a chave de toda a criação e a escravizou. E por isso a Bíblia fala que toda a criação geme, dores de parto, esperando a redenção. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 23, que não é apenas a criação que geme. Ele fala também que nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Então a criação está gemendo e eu estou gemendo. Esta é a realidade da vida. Mas o que você tem que olhar é que não apenas a criação e você está gemendo nessa situação. O texto não para por aí. E ele diz no versículo 26, que o Espírito nos ajuda nessa nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Enquanto você está sofrendo e a criação está sofrendo, o Espírito Santo de Deus intercede sofrendo por você. Talvez você não saiba nem como orar. Talvez você está numa situação que não sabe o que pedir. Você nunca se viu nessa situação? Eu já me vi. Eu já me vi esse ano. De parar na cama, botar a cara no chão e falar: eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem como orar. Eu não sei como sair disso. Mas sabendo que o Espírito Santo de Deus intercedia por mim. Com gemidos, não como alguém que não se importa, mas como alguém que sofre a minha dor. Uma vez um pastor foi chamado para plantar uma igreja numa ilha africana que falava francês. Ele esqueceu o nome da ilha que foi enviado, comprou a passagem para a ilha errada e foi para o ministério. Era Madagascar e Ilhas Maurício. Ele sabia que começava com M, falava em francês e era na África. E eu não lembro a ordem, mas ele foi para Maurício e a igreja achou que ele estava em Madagascar. E a igreja intercedendo por Madagascar. Abençoa Madagascar. Abençoa o pastor em Madagascar. E o cara está nas Ilhas Maurício. Ou seja, não estava recebendo intercessão de ninguém. Estava abandonado. Tão abandonado que ele ficou 2 anos lá e ninguém sabia que o miserável estava na ilha errada. Ele mandava carta e ninguém percebia. Ele mandava foto e ninguém ligava. Ele mandava ali o nome da cidade e ninguém se tocava, porque ninguém se importava. Mas passou 2 anos, ele chamou o pastor que o enviou e falou: pastor, venha para as Ilhas Maurício, pois nós estamos fazendo a inauguração da nossa 4ª igreja. E batizamos mais de 1000 pessoas nesses últimos
2 anos. O pastor olhou a carta e falou: Ilhas Maurício? Como assim? Como esse homem sozinho, numa ilha sozinho, ganhou 1000 pessoas e plantou 4 igrejas? Porque ele não estava sozinho. O Espírito Santo intercedia por ele. Talvez você ache que ninguém interceda por você. Se você é membro dessa igreja, nós intercedemos por você. Mas tem algo muito mais impressionante do que isso. O Espírito Santo intercede do teu lado. Você balbucia, você chora, você clama, você treme, e ele traduz: Pai, Pai, cumpra a sua vontade na vida do seu filho. O que eu vou dizer diante disso? Nós temos um intercessor 24 horas por dia, que sabe orar exatamente o que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Você sabe o segredo da oração? É orar a vontade de Deus. Toda vez que você ora a vontade de Deus, Tiago fala: vai se cumprir. Então relaxa, tem um intercessor orando 24 horas, segundo nos aponta o versículo 27. O Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. É para essas coisas que devemos olhar, irmãos. Você não está sozinho. Se você achava que estava sozinho, essa noite foi marcada para isso. O que diremos diante do fato que, segundo o versículo 28, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas! O que você vai dizer diante disso? Tudo! Tudo é tudo na Bíblia. Aconteceu algo que você esperava, isso vai cooperar para o seu bem. Aconteceu algo que você não esperava, isso vai cooperar para o seu bem. Aconteceu algo que você queria, parabéns, isso vai cooperar para o seu bem. Aconteceu aquilo que você menos queria, tenha fé, e isso vai cooperar para o seu bem. Pois esta é a palavra de Deus, e a única coisa que ele não pode fazer é mentir. Todas as outras coisas, ele é um especialista de pegar todas as coisas boas e ruins e fazerem trabalharem juntos para o propósito para o qual você foi chamado. Eu me abraço nesse versículo, irmão. Eu me abraço nesse versículo todo santo dia. Quem anda comigo já ouviu falar todo santo dia. Ah, que pena que isso aconteceu, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então vai dar certo para mim. Ah, que bom que isso aconteceu. Deus de fato faz todas as coisas cooperar para o bem. Você só sabe falar isso? Tem coisa melhor do que isso? Eu tenho um Deus soberano, onipotente, Criador dos céus e a terra, que vai jogando o jogo para cooperar para o meu bem. O que eu digo diante dessas coisas? O que eu digo diante do fato descrito no versículo 29? Que nós temos um destino claro e muito bem pré-definido, pois Deus nos predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Qual é a preocupação? Deus me predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então é isso que eu vou ser. É isso que eu vou ser. Por que, Mateus, você é bom? Não, mas o meu Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. É por isso que a gente canta essa música, não é para fazer graça, é porque o tempo todo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, o tempo todo, Deus é bom. Ah, como eu fiquei doente esses últimos 2 meses, irmão. Eu gastei tudo que eu tinha guardado na porcaria da remédio, da farmácia do Trevo. Mas Deus foi bom esse tempo todo. Deus uniu a minha família. Deus me deu novos amigos. Deus me mostrou coisas que eu não sabia. Deus me botou no quarto internado com as minhas filhas. E a gente brincou, a gente riu. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. O que eu vou dizer diante do fato descrito no versículo 30? Que depois de predestiná-los, chamou. E a todos que chamou, justificou. E a todos que justificou, glorificou. Olha que certeza. Não fica ninguém para trás. Você foi chamado? Então foi justificado. Glorificação é algo que vai acontecer no futuro.
Mas Paulo tem uma certeza tão absoluta que ele fala como se acontecesse no passado. Glorificou. Aconteceu. Pois quando Deus diz, Ele disse, haja luz, e houve luz. Não houve intermediação, não houve discussão, não houve problema. Ele diz e é. E se Ele diz que eu sou filho de Deus, acabou, eu sou filho de Deus. Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. E aí, irmãos, chegamos no versículo 31. Aí eu chego no versículo 31. Então o que eu digo diante dessas coisas? Não das minhas lutas materiais, não dos meus problemas emocionais, não das minhas lutas ministeriais, destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele podia ser contra, irmãos. Ele já foi contra. Nós estávamos em oposição a Ele. Nós, em nosso pecado, estávamos em oposição. A gente não era favorável a Deus e Deus não era favorável a nós. Pois nós estávamos em pecado. Mas Deus, prova do seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer, quando a gente ainda era seus adversários. Ele não esperou virar amiguinho. Quando eu era adversário, Ele mandou o seu Filho. Todas as religiões falam que você tem que sacrificar para que Deus te torne propício. Mas a nossa religião, que não é religião, é o Evangelho, fala que Deus ofereceu um sacrifício propiciatório. Lá fora fala para você, sacrifica o teu carro, sacrifica o seu tempo, sacrifica a tua família, sacrifica o teu dinheiro e Deus vai te abençoar. O Evangelho diz, eu sacrifico o meu Filho, para que você tenha todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. E agora Ele não é mais contra, Ele é por você. Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem? O quê? Qual que é o teu medo? Quem pode vir? O pastor, o candidato ganhou. Quem? Deus é por mim. Deus. Você sabe quem é Deus? Deus é por nós. Quem será contra nós? Então Ele continua os seus desafios. No versículo 32, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Paulo é um grande pregador. Ele está usando a técnica do maior para o menor. Se Deus não poupou o próprio Filho, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se você que é mau sabe dar boas coisas aos vossos filhos, o vosso Pai Celestial não vos dará tudo o que vos pedirem, o Espírito Santo? Ele não poupou o Filho, vai me poupar as coisas menores? Todas. Então Paulo começa a fazer perguntas. E eu também pergunto a você. Versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem? O diabo? Eu sei o que você fez. Eu já ouvi a tua oração. Tua mãe, o teu pai. Você diz que é crente, mas eu te conheço. Teu amigo, teu vizinho, tua namorada. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. E Deus não se importa mais com a opinião dos outros. Se Deus se declara justo diante dele, quem te acusa? Eu não estou pregando, eu estou lendo o texto. Versículo 34. Quem nos condenará? Quem que vai ter a coragem de ir lá diante de Deus e falar, Mateus está condenado? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Olha aqui, intercedendo por nós. Você sabe por que ninguém te condena? Paulo dá 4 motivos aqui. 4 provas de que ninguém vai me condenar. Condenará, futuro, ninguém vai me condenar. Cristo morreu
e eu morri com Cristo. Romanos capítulo 6. Mas Cristo não só morreu. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Efésios 2 fala que juntamente com Ele, nos ressuscitou. Segunda prova de que ninguém vai me condenar. Terceira prova, Ele foi assentado nos lugares celestiais à destra de Deus. E Efésios fala que juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus à destra do Pai. Quem vai ser o maluco que vai me condenar? Ninguém. E termina com uma quarta: intercedendo por nós. Ed Carlos, nós chegamos aqui sem nenhum intercessor. E agora você sai dessa reunião sabendo que tem duas pessoas só intercedendo por você. Do lado direito, Jesus Cristo de Nazaré. Do lado esquerdo, o Espírito Santo intercedendo por você. Qual que é a tua preocupação? Pastor, ora por mim. Eu vou orar, meu irmão, mas o Espírito Santo e Jesus Cristo está intercedendo. Será que eu sei orar? Posso ter aprendido alguma coisa, mas eu pergunto para você, será que Jesus Cristo sabe orar? Será que Jesus Cristo sabe orar, Joel? Será que ele fez um bom curso de intercessão? Jesus Cristo tem uma oração eficiente? Será que Jesus Cristo tem moral para chegar em nome dele mesmo diante do Pai e alcançar alguma coisa? Ed Carlos. Eu acredito que Jesus Cristo tem total eficiência na sua intercessão. E se esse maluco está falando que esse doido intercede por mim, acabou. Acabou. Quem vai me condenar? Morreu, ressuscitou, me assentou e intercede por mim. Estão com o olho gordo, vocês estão malucos? O olho gordo do Zé Macumbeiro contra Jesus Cristo de Nazaré. Macumba de sei o quê, contra Jesus de Nazaré. Uma vez foram pegar um pastor de Londrina e a mulher falou: pastor, eu quero fazer um trabalho para acabar com você. Pastor Nivaldo Pietro. Ele foi presidente do Conselho de Londrina por muito tempo. Pergunte para ele. Ele falou: o que você precisa para fazer uma macumba e acabar comigo? Eu preciso de uma foto. Ele falou: venha, tira uma foto. Você quer a foto minha, da minha família? Tirou uma foto dele para a família e falou para a macumbeira: tire a foto. Ela tirou a foto e falou: vou fazer um trabalho para você capotar o carro e morrer. Ela saiu com a foto, fez o trabalho, saiu do trabalho, capotou o carro e quem foi parar no hospital foi ela. O pastor Nivaldo foi até a casa dela, no hospital, visitou. O santo que a guiava sumiu. Onde você vai? O homem de branco está chegando aí. E ela falou: se esse maluco manda mais do que você, eu vou servir a Jesus. E o pastor Nivaldo construiu uma igreja enorme, bem no centro de terreiro de Macumba, ali perto daquele shopping no Marco Zero. No Boulevard. Pega a Boulevard, na primeira esquerda você vai ver uma igreja enorme. Ali era um centro de Macumba mais famoso de Londrina. Que ele ficava de branco. Ele ficava de branco, Hiroshi. Você veio tomar posse? Passe, é isso, né? Passe. Vim tomar passe. Ele botava assim: então receba em nome de Jesus. Botava a mão na cabeça da mulher. A mulher ficou doida com ele, fez uma macumba e se converteu. O que vale a macumba dessa mulher se Jesus Cristo estava intercedendo pelo pastor Nivaldo? Fala para mim. Você tem medo do quê? Eu não tenho medo de nada. Você é arrogante? Não, eu sou humilde. Eu sei que meu Deus é poderoso, irmãos. E nada. Se essa intercessão é eficiente, então nada. Quem me condenará? Ninguém. Eu não estou nem aí. Ninguém. Então ele termina no versículo 35. O apóstolo Paulo faz um desafio. Diante de tudo isso, o que nos separará então do amor de Cristo? Será que aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte, casamento ruim, dificuldades financeiras, problemas no ministério, diagnóstico equivocado, desfavorável, um filho desafiador, uma oposição na cidade, na igreja? Será que alguma coisa pode me afastar do amor de Deus? E ele cita Salmos 44, 22, não precisa abrir, porque ele fala exatamente a mesma coisa no versículo 36. Um texto que fala e ficou registrado em Israel sobre o sofrimento dos justos, quando diz, como dizem as Escrituras em Salmos 44, 22. Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. Sim, por causa de ti sofremos, Deus.
Por causa de ti, estamos padecendo muitas vezes. Somos levados como ovelha nesse matadouro, cercado nesse mundo que jaz do maligno. Mas ele termina radiante no versículo 37 dizendo: mas apesar de tudo isso, apesar das aflições, das calamidades, das perseguições, da fome, da miséria, do perigo, das ameaças de morte, e aqui está dizendo um homem que viveu tudo isso. Apesar de tudo isso, e em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Invencível, infazível. Nós temos um joguinho aqui de vôlei aqui, irmão, que a gente joga quarta-feira. E se juntar eu, Marlon, Antônio, não é vencedor, é mais que vencedor. A bola vai caindo, não tem nem graça. Esses dias fomos jogar, eu fui sem braço, o Arnaldo ficou doido, eu tirei o braço. Falei, vou jogar só com a cabeça. E o que ele fez? Ganhou! Eles ficaram indignados. E eu tinha um golpe mortal, a bola ia cair, o Fernando tem outro, mas não dá nem para falar aqui, que é uma coisa vergonhosa. Mas eu estou brincando, e se for um jogador da seleção? Hein? Eu sou um gordo. A gente entra lá e começa a ganhar aquela... E se jogar o time da seleção? Eles vão ganhar tudo, mas tudo, não tem como perder, é impossível perder. Mas no meu time, não está o Mateus, não está um jogador da seleção, está Deus. 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 E ele não joga dados. O diabo faz, e não passa de um cachorro preso pela coleira nas mãos de Deus. Vai, parou, acabou, chega, deu. E todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, à vista dessas coisas, não nos resta outra coisa, a não ser terminar com esse hino de louvor do versículo 38 do 39. Agora você talvez está entendendo esse capítulo. Diante disso tudo, irmãos, Paulo fala, eu estou convencido. Nas versões mais antigas fala, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem os momentos mais altos da minha vida, nem os momentos mais baixos da minha vida, nada, em toda a criação, nada, nenhuma criação, nada, nem ninguém. Se faltou alguma coisa aqui, eu falo, nada em toda a criação, jamais, não é talvez, é jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Nada, nunca, jamais, seguros no amor de Deus. Então lembra que eu disse que eu cheguei aqui lendo esse texto? O que eu vou dizer diante dessas coisas? A Renata teve um sonho lá em São Paulo. Nós estávamos prestes a aceitar um compromisso que ia ganhar um dinheiro absurdo. Mateus, eu sonhei que a gente estava pastoreando uma igreja batista pequenininha. Eu falei, ai, misericórdia, quase que eu dei cantor. Batista, pequenininha. E estava cheio. Tinha gente lá fora querendo entrar. Liguei pro Devanir, pastor Devanir, tem uma igreja batista aí, pequenininha? Tem. Primeiro dia achei que tava bombando, tinha até o Valtão aqui que o Lucas trouxe. Falei, meu, essa igreja é top demais. Segundo domingo tava só nós de novo, eu, o Lucas, o Tiago. Você já sabe essa história. A gente botava 10 cadeiras aqui, 10 cadeiras, e sentava 5 pessoas. A gente botava 10 bancos e não tinha a condição de botar uma pessoa por banco. Circunstância, pandemia. Agora pode fazer culto, agora não pode fazer culto, agora começa às 6, agora começa às 7, agora acaba às 8, agora tem que parar aqui. 25% da capacidade. Pode entrar, não pode entrar, não pode entrar, pode sair. Circunstância miserável. Histórico recente, péssimo.
peguei esse texto e eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer. Preguei essa mensagem. Acabei a mensagem. Peguei na mão do Tiago e falei: não confie em mim, não confie em você, confie em Deus, nós vamos chegar lá. Peguei na mão do Lucas lá no fundo e falei: não confie em mim, não confie em você, confie em Deus, nós vamos chegar lá. Falei com o Milton: Milton, não confie em mim, não confie em você, não confie nessa igreja, mas nós vamos chegar lá. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você olha agora, irmão, porque nós estamos passando um calor terrível aqui, nem cabe a gente aqui dentro mais. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas pastor, o que eu tenho a ver se a igreja está cheia ou não? Isso é só um sinal que essa palavra é verdade. Não importa a circunstância que você está vivendo. Se Deus é por você, quem será contra você? Daqui 2 anos as pessoas nem vão reconhecer o que Deus fez na tua vida. Quem veio assistir o culto há 2 anos atrás vai chegar aqui e tomar um susto. Quem encontrar você daqui 2 anos não vai entender. Porque se Deus é com você, nada, nem ninguém pode separar. Deus é poderoso, irmãos, e é nisso que eu confio.